Esta longa introdução nos ajuda a compreender as novidades presentes nesta carta. É verdade, a mensagem central continua sendo a mensagem paulina da salvação que nos vem pela graça, repetirá 2 ou 3 vezes, é pela graça que fostes salvos. Mas o conjunto da carta apresenta novidades importantes que devem ter sido fruto destes momentos, destes diálogos, desta realidade, desta experiência vivida na prisão de Cesareia. A primeira novidade é que a carta começa com uma grande bênção. Normalmente as bênçãos nas outras cartas estavam no fim. Aqui começa realmente com uma grande bênção. Por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo, de acordo com o seu projeto benevolente, como ele quis. Qual é este projeto no qual nós todos fomos abençoados? A primeira afirmação é fundamental, é a grande novidade. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. É a primeira grande mudança. O diálogo não é mais com o mundo judaico. Não se trata mais de dizer se somos ou não somos filhos de Abraão, se as nações são filhas de Abraão, assim como são os judeus, argumento tratado a fundo na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Não. Abraão aqui já nem aparece mais. Fomos escolhidos antes da criação do mundo. Escolhido antes de todas as criaturas. O projeto de Deus parte desde antes da criação. Nós fomos escolhidos, todos nós. A diferença entre judeus e nações é só uma questão temporal. Primeiro os judeus entenderam e depois nós. Mas todos nós, todas e todos nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. E escolhidos para sermos predestinados a sermos os seus filhos adotivos. Ele já nos quis como filhos. Por isso ele nos redimiu. Por isso ele perdoou todas as nossas falhas por meio do sangue de Jesus. Ele nos garantiu a salvação e nos revelou o mistério escondido antes da criação do mundo e que se cumpre agora na plenitude dos tempos. E o mistério é encabeçar todas as coisas em Cristo, as no céu e as na terra. Cristo como cabeça de tudo o que existe, não só cabeça do corpo que é a igreja, não é cabeça de tudo o que existe. É um Cristo cósmico, um Cristo holístico, que é a vida de tudo aquilo que existe, não só da igreja. Por isso nós participamos, independentemente se judeus ou gregos, participamos do mesmo espírito de sabedoria e de revelação para podermos superconhecer
esta palavra importantíssima na carta aos Efésios. Conhecimento que não vem de reflexões filosóficas, que não vem de escolas, que não vem de estudos, que não vem do esforço do raciocínio humano. É um super conhecimento, é aquilo que um conhecimento que vem da experiência de vida, que vem do encontro profundo, que nos identifica com o Cristo. Super conhecer qual é a esperança a que nós fomos chamados. Quais as riquezas da herança entre os santos? Qual a grandeza extraordinária do seu poder que ele mostrou, manifestou ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. E então, uma outra novidade muito importante. Ao fazer Jesus sentar nos altos céus, à sua direita, o constituiu acima de todo principado, autoridade, potestade, domínio e qualquer outro nome, não só neste século, mas também no futuro. São todos nomes ligados à experiência da dominação, do poder, principado, autoridade, potestades, domínio, seja lá qual for outro nome parecido. Tudo isso foi constituído debaixo de Cristo. São as forças demiúrgicas intermédias entre a divindade e a natureza, própria das filosofias neoplatônicas, de algumas religiões mistéricas presentes no Mediterrâneo, e que nas cartas precedentes, como na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, eram consideradas inimigos que deviam ser aniquilados. E agora são incorporados, sujeitos àquele que foi estabelecido como cabeça da igreja, que é seu corpo. E veja outra novidade: a igreja que é a plenitude daquele que tudo preenche. Depois de dizer que Cristo é a plenitude de tudo, Paulo avança e diz que a igreja, a eclésia, é a plenitude de Cristo. Ele vai dizer da carta aos Colossenses: então nós completamos na nossa carne o que falta, a paixão de Jesus. Esta imagem da eclésia como plenitude, como completude de Cristo, é importante. Através da eclésia, Cristo é a cabeça do corpo de todas, de todos e de tudo. No segundo capítulo, Paulo volta ao Evangelho que ele queria anunciar a todos nós, filhos da desobediência, e que vivíamos segundo o espírito deste mundo. Vamos ler estas páginas, estas palavras, que são a síntese da teologia paulina. Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando estávamos mortos para as transgressões, ele nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente nos ressuscitou. E juntamente nos fez assentar no céu em Cristo Jesus, para mostrar, através dos tempos, as riquezas imensuráveis de sua graça, com sua bondade em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de você, mas é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos sua obra, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. É a síntese do Evangelho da Graça, que já estava presente em Gálatas, em Romanos, em Coríntios. Isso é a síntese da teologia paulina ampliada a tudo e a todos no mistério da graça, na clareza que não são as nossas obras que vão garantir a nossa salvação. É o que era chamado de caminho. Aliás, Paulo em Cesareia várias vezes teve que explicar o caminho. Quando estamos hoje num processo de igreja sinodal, teremos que entender o que é este caminho, que não é uma doutrina, não é uma teologia sistematizada. É o caminho, são aqueles que, a partir da misericórdia experimentado pela graça em Cristo Jesus, se consideram, sabem que estamos já sentados com Ele à direita do Pai. E se estamos aqui na terra caminhando, estamos para cumprir, para andar, caminhar nas obras que Deus preparou para que nós andássemos nele. O caminho para Paulo não é religião. Não é feito de rito, doutrinas, estruturas, leis que ajudam o ser humano a se encontrar com Deus. Não. Não somos nós que fazemos a religião. A religação foi feita por Deus. Deus, na sua misericórdia, no seu imenso amor pelo qual nos amou, Ele se reconciliou conosco. A reconciliação, a religação, a religião foi feita por Deus e foi feita de graça. É dom de Deus. O que nos cabe, então, é fazer a reconciliação, a religação, a religião entre nós e com tudo o que existe. Fazer entre nós o que Deus, no seu imenso amor, fez conosco primeiro. Este evangelho vale para circuncisos, para incircuncisos, para judeus, para nações, porque no sangue de Cristo, os que estavam distantes tornaram-se próximos. Ele é a nossa paz. Ele derrubou a parede divisória. Ele anulou a inimizade em sua carne. Ao abolir a lei dos mandamentos e preceitos, ele fez dos dois uma só pessoa. A cruz foi o fim da inimizade. É por meio da cruz que nós temos acesso livre ao Pai num só Espírito. E todos somos concidadãos dos santos, familiares de Deus. Somos todos uma só coisa, uma só pessoa, um só Espírito. A única vida deste Cristo cósmico que vive em tudo e em todos. Somos o único edifício construído e substituto do templo, fundado sobre os apóstolos e profetas, cuja pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nós somos o templo santo do Senhor, edificados juntos, verdadeira morada de Deus no Espírito. Não pode, a nossa fé não admite divisão. Nesse processo sinodal, nesse processo de interculturação, nesse processo ecumênico, eu diria mais macroecumênico, porque se Cristo é a cabeça
de tudo, de todos, de todas, de todes. Quem somos nós para dividir? Não depende de nós, não depende de nós. Esta é chamada por Paulo economia da graça, pelo qual ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Continuaremos no próximo vídeo.